Olá, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui para falar de um assunto que eu adoro, particularmente, que é primeira infância. A gente vai falar hoje sobre como os primeiros anos de vida impactam e são fundamentais para o desenvolvimento aí das nossas crianças. Para isso, eu vou chamar minha amiga Fabi Souza, que também é educadora parental, super especialista também em primeira infância, em maternidade, para estar aqui batendo esse papo junto com a gente, tá bom? Vou chamar a Fabi para entrar comigo. Enquanto isso, chama aí as mães que têm filhos aí na primeira infância, de 1 a 6 anos, para participar aqui com a gente. Oi, Fabi, boa noite. Se você Olá, é boa mãe, né? noite. Tudo bom? Tudo bom? Já estou aqui compartilhando já. Quem for entrando já vi aí o aviãozinho. Compartilhe com as mamães aí que têm filhos na primeira infância. Se você não tem, compartilha com outra mamãe. A gente vai trazer muita coisa legal aqui hoje para falar dessa fase que é maravilhosa, né, Fabi? Com certeza. Muito feliz em falar desse tema, né? A gente estava com a intenção de fazer essa live no mês passado, que foi o Agosto Verde, que falava sobre essa importância de políticas para a primeira infância, mas devido à vida, né, de mãe, de profissional, de professora, não foi possível. Mas assim, a gente também não precisa falar dos temas só quando tem algum mês específico, né? São temas que precisam Sim, ser falados constantemente e não desistimos. Aqui estamos para conversar um pouco sobre a importância dessa primeira infância para todo o desenvolvimento humano. com certeza. Eu vou iniciar, assim, deu um insight que você falando agora sobre a primeira infância. Um dos vídeos que eu vi recentemente foi com o pediatra Daniel Becker, que você deve conhecer, e ele falando que já tem pesquisas aí, tem pesquisadores que já falam que investir na primeira infância é o melhor investimento de qualquer política pública, né? Se você investir em primeira infância, na criação ali da criança, nesse comecinho, a gente vai deixar de investir em outras coisas no futuro, como prevenção à violência, a saúde mental, outras coisas. Então, investir na primeira infância é o melhor investimento. Acho que isso aqui a gente podia falar, né? E tem países que não fazem isso, né? Alguns Com países que certeza. investem em licença parentalidade, né? Não é uma licença só para a mãe ou para o pai, é uma licença para que um dos cuidadores possam ficar ou vai intercalando, uma licença prolongada, redução de carga horária nesse primeiro ano de vida, nesses primeiros anos de vida. Tem muitos lugares que já investem em primeira infância e é comprovado que tem benefícios financeiros a longo prazo, economizando com outras políticas aí na vida adulta, investindo mais na primeira infância e economizando aí ao longo do desenvolvimento. E é muito importante a gente falar de primeira infância, né? Porque quando a gente fala de Brasil, a gente tem cerca de 18 milhões, 117 mil e 158 crianças entre 0 e 6 anos. É coisa pra caramba. É. Né? E tem uma pesquisa que fala que 12% dessas crianças até 5 anos já apresentam alguma suspeita de atraso do desenvolvimento. E como que a gente vai identificar, né, conhecer essas suspeitas se a gente não souber a riqueza que são esses primeiros anos de vida? Né? Então, a gente ter essa noção ajuda para que a gente consiga até diminuir isso, porque 12%, o que é isso? Estamos falando de mais de 2 milhões de crianças. Pensando que crianças não são crianças para sempre, né? Elas crescem e se tornam adultos e pessoas responsáveis pela manutenção da nossa sociedade. Com certeza. E por que, né, a gente fala por que que essa infância é tão importante? As pessoas acham que, eu fui criança e isso não impactou. Acho que está desmistificado já hoje em dia, né? Isso já caiu. Então, quem ainda acredita nisso, vamos espalhar essa informação. O que acontece na infância não fica lá, isso tem muito a ver do que a gente é hoje, do que a gente consegue construir hoje, né? Então, nessa fase aí, é uma fase de grande importância para o desenvolvimento da criança, no lado cognitivo, no lado emocional, no lado até do desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de motor mesmo delas, né? Como a gente vê. Então, quer dizer, a criança aprende a andar, aprende a fazer um monte de coisa, a sentar primeiro, a pegar as coisas. Então, tem essa grande parte motora da criança, mas além disso, toda a parte emocional dela está sendo construída, toda a parte cognitiva dela está sendo construída. Então, acho que tem 90% das conexões cerebrais das crianças são formadas, né, nessa primeira fase. Então, acontece
muita coisa na mente da criança, né? Literalmente, nessa primeira fase aí de vida, e que vai proporcionar ela a ser quem ela é hoje, né? É construir o caráter da criança até os 6 anos de idade. Sim, né? O que você trouxe aí é fundamental, que dentro dessa primeira infância, esses 1.000 primeiros dias de vida, né, que é o período da gestação, e a gente não pode esquecer, né, que tudo já começa nessa gestação. Então, cuidar da gestante adequadamente, ajudar essa gestante a ficar saudável em todos os aspectos, né, físico, cognitivo, emocional, você já está beneficiando o desenvolvimento desse bebê. Né, que vai crescer e vai virar um adulto. E aí, até os 2 anos, né, como a Aline falou, é esse boom de desenvolvimento. A criança, ela aprende muita coisa. E todo esse fortalecimento, inclusive, né, o do sistema imunológico, acontece nesses 1.000 primeiros dias de vida. Né? Então, assim, é o período que faz a base, eu gosto de falar que a base é o alicerce para que você vá aprimorando as outras habilidades, né? Você aprende a andar, comer, correr, essas habilidades básicas, e conforme você vai crescendo, você só vai aprimorando, né? E essa fase, como a Aline falou aí, durante cada segundo, o bebê, ele faz muita conexão neural, né? Porque no cérebro, no útero, o desenvolvimento cerebral já começa a ser desenvolvido e já está formando os neurônios. Só que eles estão lá quietinhos, né? E quando essa criança nasce e recebe os estímulos, começam a acontecer as sinapses, né? Que é a aprendizagem por estímulos sensoriais, né? Pelo estímulos da família. E a cada segundo, né? Esse neurônio se conecta com 100 mil outros neurônios. Tá. Um bebê, ele nasce com mais neurônios do que um adulto, né? Ele nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios. E conforme ele vai sendo ou não estimulado, fazendo a neuroplasticidade, esses neurônios eles vão morrendo. Né? E por isso que é tão importante bons estímulos nessa primeira infância. Porque estímulos positivos, conexões neurais fortes e positivas. Estímulos negativos, conexões neurais fortes negativas. Né? Então, isso vai influenciar todo o resto do desenvolvimento. Já foi provado aí, né, que o ambiente, ele é muito mais importante na construção, né, no nosso ser, do nosso quem a gente é, do que a gente aprende, do que a genética, por exemplo. Então, a genética é uma boa parte, mas o que é mais importante, quebra qualquer genética, é o ambiente em que essa criança cresce, né? Então, eu costumo dizer que a coisa mais importante ali na primeira infância, assim, é esse convívio, né, da criança com o adulto. Que a gente pode falar de mãe, a gente pode falar de pai, mas hoje em dia as famílias são mistas aí, né? Mas é ela ter um convívio saudável, uma convivência, uma intimidade com esse ser, com esse adulto que vai estar do lado dela. E esse convívio não é só de você ficar inventando brincadeirinhas também, né? Mas é um convívio simples, de você fazer a rotina diária, de estar ali com ele, dormir, acordar, escovar o dentinho, ensinar a comer, ensinar a sentar, a brincar, a interagir com ele de alguma forma, e a gente vai criando essa intimidade com a criança, que quando falta essa intimidade, falta o que a gente chama de vínculo, né, Fabi? Então, a partir daí a gente vai criando esse vínculo, que é muito importante, que é a partir dele que a gente chama que se forma um apego seguro, né, que a gente tanto fala hoje em dia, e que é muito importante. A criança, quando ele tem esse desenvolvimento saudável, quando ele tem esse vínculo, ele se sente seguro. Então, qualquer ser se sentindo seguro, ele fica melhor. Ele consegue se desenvolver de forma mais saudável. Ninguém consegue se desenvolver bem num lugar inseguro, num lugar com medo, num lugar que ele não se sinta bem. Então, por isso que esse apego, esse vínculo que ele cria com o adulto, cuidador dele, é tão importante. Principalmente nesses primeiros anos, né? Sim. E a gente tem que desconstruir a ideia, que eu acho que já avançou muito, né? Mas a gente tem uma ideia de que o bebê, ele precisa né, a gente tem que deixar ele sozinho, deixar ele quieto, deixar ele aprender a lidar com o ambiente. E ele não vai aprender sozinho porque, né? Todo mamífero, que somos mamíferos, depende dos cuidados de uma outra pessoa. E até essa fase dos 3 anos, principalmente, a criança, o bebê, ele é totalmente dependente do seu cuidador. Então, é importante que vá estar dormindo, mas você precisa estar ali juntos, eles precisam estar se sentindo protegido nesse momento do dormir. O banho, né, não é só o cuidado básico por uma sobrevivência, é dar banho e criar esse vínculo que a Aline falou, né? Você vai conversando, tendo um toque diferenciado, um olhar, uma voz. Até porque
A linguagem, que é um outro marco, ela também é aprendida. E para a criança aprender essa linguagem, ela precisa dessa troca, né? Então, todo o cuidado com esse bebê, né? O não deixar chorar, que a Aline falou no começo da questão emocional. Mas a gente tem que ensinar esse emocional para o bebê desde o útero. Não adianta a gente achar que, ah, não, ele é muito novinho para entender, não sabe o que é emoção, não sabe o que é nada, e esperar que com 5 anos do nada, este cérebro saiba que o que é raiva, o que é medo, o que é tristeza, que não pode gritar, que se jogar no chão é muito feio. Não, isso tem que ser ensinado desde sempre e saber que sim, ele vai se jogar no chão, mesmo você falando que não pode, porque faz parte do desenvolvimento dele. E a nossa função é cuidar também desse emocional. E esse preparo emocional é com a sua corregulação quando ele é um bebê e começa a chorar. E você pega no colo, e você conversa, e você acolhe. Isso é ensinar esse bebê a se sentir seguro. Um bebê seguro, futuramente, vai ser uma criança que vai ter maturidade para se acalmar, porque ela sabe que aquele ambiente não representa medo, né? E entra aí na ativação do modo luto-fuga, né? São questões mesmo de estímulos primitivos de sobrevivência, Sim. que deixam com que ela se comporte de forma mais agressiva, né? Mas não gosto desse termo aí, mas como diz a birra, né? Esse é um ponto que eu queria tocar bastante. Assim que o neném nasce, desde a barriga, né, como você falou, desde a gestação, é muito importante a gente estar oferecendo esse cuidado com a gente, para poder passar tudo que a gente pro bebê, né? Isso acho que todo mundo já meio que entendeu isso. O que a gente vive na gravidez vai passar pro bebê de alguma forma, com certeza. Então, isso é muito importante, esse apoio à mãe durante essa parte da maternidade, né, que é a parte da gestação, e depois no puerpério. O que eu tenho visto muito é que, graças a Deus, tem acendido muito o número de pessoas que já percebe o quanto a gente dá o apoio. Tanto que tem muita gente buscando consultoria de alimentação, consultoria do sono, né, para tentar melhorar o nosso, porque a gente não conhece aquele ser, a gente não sabe o que tá querendo, né? Então a gente fica meio desesperada nessa fase, sim. Mas o que eu tenho muito contato, e que eu fiz até um post um tempo atrás, é que a gente passa os 12 primeiros meses da vida da criança ensinando ela a andar, a sentar, a engatear, e depois a gente passa os 12 meses seguintes brigando, castigando, gritando e mandando ela ficar quieta. E isso me chama muito atenção. Essa parte com que meu bebê deixou de ser bebê. Não deixou de ser bebê, na verdade, ele continua sendo, mas essa fase que a criança começa a andar um aninho para frente, né, e começa a aparecer comportamentos que a gente acha desafiador, é que também é uma grande virada. A gente perde um pouco dessa questão da conexão, porque tem muita mãe que, quando a criança nasce, graças a Deus, coloca no colo, faz de tudo para entender porque o bebê está chorando, né? Tenta investigar, será que é fome, será que é sede, será que é fralda, é cólica, e a gente investiga de qualquer maneira o choro desse bebê. Mas depois que ele se torna um bebê maior, né? E começa as pequenas vontades de aparecer, a descobrir o mundo ali, a gente começa a podar essa criança e a gente não usa mais esse olhar investigador, a gente para de investigar essa criança, né? A gente quer logo cortar o comportamento e não procura investigar. Assim como o choro do recém-nascido era uma comunicação para a gente, o comportamento de um bebê, o choro dele também, quando ele é mais velho, ali 1 ano, 2, 3, ele também é comunicação, assim como o choro do recém-nascido. Então a gente também deve investigar esse comportamento como a gente investigava o choro do recém-nascido. Não é porque a criança está aprendendo a falar que ela vai conseguir se comunicar, né? Então, a gente que tem filho nessa idade, essa fase aí de 2 anos, 3, a minha filha, por exemplo, ela consegue se comunicar muito bem. Então, tudo que ela fala, ela explica, ela se comunica muito bem. Só que tem comportamentos dela, como a gente chama de birra, né? Essas fases, esses casos de uma grande explosão emocional dela, ela não consegue se comunicar, ela simplesmente chora. Ela simplesmente começa a chorar e você fala com ela, ela chora mais ainda. Então, ela não verbaliza, porque é totalmente o lado emocional da criança, né? Então, isso a gente tem que prestar muita atenção para a gente não perder esse time de achar que a criança vai durar só o tempo que ela é de colo. Depois que ela ser de colo, perdeu esse vínculo, perdeu essa capacidade de investigar, né? Acho que isso é muito importante também a gente atentar aí para a maternidade, para os adultos que cuidam, para também estar ajudando essa criança, né, a partir desse momento.
Até porque com 2 anos ainda é um bebê, gente. A gente tem essa questão de querer adultizar, que as crianças cresçam muito rápido, mas conforme a gente vai ensinando esses estímulos ambientais, depende do fator maturação cognitiva e vai caminhando junto. E para a criança aprender esses repertórios emocionais, principalmente, ela precisa que alguém ensine. Ela precisa que alguém a corregule, né? E a gente adulto, né? Vou fazer 35 anos, muitas vezes não sei lidar, não sei comunicar o que eu penso. Imagina uma criança que, como a gente falou, teve esse estirão de aprendizagem. Ela aprendeu um monte de coisa, ela não sabia nada, e ela aprendeu a falar, andar, correr. Ela sabe utilizar as palavras, mas ela não sabe acomodar isso, né? É tanta informação que isso tem que sair de alguma forma. E vai sair como comportamento. Ela não sabe te falar exatamente o que ela sente, então ela vai botar isso para fora e a gente tem que estar ali fazendo esse papel de continuar corregulando, ajudando ela a nomear, ajudando ela a se expressar de forma adequada, com seus limites, até ela conseguir fazer isso sozinha. Que pode ser que seja com 4, 5, 6, 7, vai depender muito de todo um repertório que você está construindo e de características individuais dessa criança. Porque às vezes você tem um ambiente que você ensina desde cedo e para aquela criança, por questões dela mesmo, vai ser um pouco mais demorado. Não quer dizer que não está dando certo, só que ela precisa de um tempo maior para de fato conseguir desenvolver essa parte, né, emocional. Porque a gente vai falando de linguagem, motor, mas isso não acontece separado. O cérebro ele vai funcionando interligado, então é tudo ao mesmo tempo, né? É uma sobrecarga de informação que precisa de tempo para ser acomodada. Né? E você falou da questão do vínculo, eu estava vendo também um vídeo falando de um estudo que foi feito por um neurologista e um pediatra em uma creche, eu acho que é um estudo antigo, que as crianças tinham apenas essa atenção básica. Alguém dava banho, alimentação, mas não tinha a brincadeira, não tinha o estímulo, não tinha o afeto, não tinha a musiquinha. Elas ficavam deitadinhas no berço e só recebiam o básico, né, por volta de 11 meses. E os estudos de imagem comprovaram que elas regrediram na sua aprendizagem. Então, o estímulo, o vínculo, o afeto, essa troca, ela é importante para que a criança progrida na sua aprendizagem ampla, né, em todos os aspectos. E aí você falou também dessa questão dos pontos positivos do ambiente, e tem uma coisa chamada estresse tóxico, que também é maléfico para esse desenvolvimento. E a gente não está aqui falando que o estresse é ruim, né? Nós precisamos do estresse. Mas existem níveis de estresse como se fosse um sinal de trânsito, né? O verde, que é o estresse positivo, né? A criança não quer tomar banho, tem que tomar banho, aí chorou, se estressou, você acalmou ela, ela tomou banho, você deu o suporte para ela. É um estresse normal que ela precisa passar e todos nós precisamos. O amarelo, que é um estresse tolerável, que é quando ela cai, ela se machuca e sente aquela dor. Ainda assim você vai lá e abraça, dá aquele beijinho que cura, mas não cura, né? A dor continua, mas ela se sente acolhida. E o estresse tóxico, que tem relação com essa falta de cuidado. É esse bebê que está chorando no berço e ninguém vai lá acolher. É essa criança que está chorando por uma necessidade dela, até pode parecer bobo para o adulto, né? Ela não quer comer determinada comida, ela está chorando desesperada e você está ignorando aquele choro porque ela tem que comer. E aí não é sobre a criança não comer, mas é sobre ela ter suporte. É sobre você estar ali amparando ela durante aquele momento que ela está sentindo alguma necessidade, né, de ser atendida. A negligência, questões de extrema pobreza, ambientes violentos, a criança sofrer violências físicas e verbais, tudo isso vai gerando um estresse tóxico que, ao longo do tempo, gera danos, gera prejuízos no desenvolvimento neurocognitivo dessa criança, né? Afeta a aprendizagem de forma nítida ali. Pode ser escolar, aprendizagem social, relacionamentos futuros, fortalecimento de vínculo futuro. Tudo isso é afetado com esse estresse tóxico. Então, o ambiente ele é muito importante para esse desenvolvimento. A gente que é professora, né, Fabi? A gente vive isso muito de perto. Então, não é só pelos nossos filhos que a gente enxerga isso. Eu vejo pelas crianças que eu dou aula, o quanto a maneira com que uma criança é cuidada, eu uso essa palavra porque tem se perdido isso, né? As pessoas às vezes esquecem que crianças precisam ser cuidadas, precisam ser, sei lá, olhadas e acariciadas e desejadas, porque muita gente se preocupa com outras coisas
e não com essa questão do cuidado. Enfim, onde eu dou aula é uma comunidade carente. Então, tem crianças de uma faixa etária bem, né, abaixo do nível, tem gente pobre mesmo, mas é aquilo, você vê crianças cuidadas e crianças não cuidadas. Crianças negligenciadas. E a gente vê como isso afeta na criança. São crianças mais dispersas, são crianças com comportamentos mais difíceis, são crianças com um nível de aprendizagem menor. E isso está cada vez mais aflorando. E junto a isso tudo, né, Fabi, essa questão de vínculo e de família, e entra, a gente não tem como não falar hoje em dia na questão da tela. O quanto isso vem influenciando. Não é a tela só das crianças, é a tela do adulto também. Então, já era difícil, vamos dizer assim. Eu não lembro porque eu também já tô nessa época, né? Desde que minha filha mais velha nasceu, eu tenho celular. Mas a gente tem de perder tempo com essas coisas e não olhando para nossos filhos, né? Então, eu lembro muito de estar no celular amamentando minha filha mais velha e eu ver coisas falando que a gente não deveria estar no celular amamentando. Aí eu largava. Então, a gente vai aprendendo isso, porque realmente isso toma um tempo da gente de que a gente não imagina. Então, a gente pegar o celular para amamentar uma criança e ficar lá só no celular e não olhar o que a criança está fazendo, já é um tipo de negligência que você está comentando ali, uma negligência emocional. A criança precisa do seu toque, do seu olhar, da sua fala, da conexão com você. Então, não é só o alimento, né? A gente não está ali lidando com um ser sem sentimentos. A gente está ali criando uma pessoa que vai ter sentimentos. Então, desde essas pequenas coisas, né, de estar ali com a criança, desenvolvendo. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso uso da tecnologia, como a gente tem lidado com essa tecnologia, como o celular tem roubado a nossa vez. Hoje, tem muito adulto ocupado, que trabalha o dia inteiro. A Fabi é uma delas, né, Fabi? Isso é comum na nossa vida hoje. A gente trabalha muito, a gente queria trabalhar muito menos, vamos dizer assim. Nem todo mundo tem o prazer de estar com o filho, então tem gente que deixa o filho na creche às 7, só pega às 7 de novo. E depois que pega, o tempinho que tem ali para a criança dormir é o tempo de tela. É um tempo que está resolvendo problema, é um tempo que está se dedicando a uma vida adulta e a criança acaba ficando para trás. Então, eu sei que pode ser, muita gente pode enxergar, infelizmente, como mais uma sobrecarga, né? Então, é um assunto muito delicado de lidar, porque eu não gosto que a gente encare isso como um tanque. Só, vamos dizer assim, é mais uma coisa que eu tenho que fazer. É mais uma coisa que eu tenho que dar conta. Eu acho que é a coisa que você tem que dar conta. Quando eu passei a enxergar isso, acho que ficou mais leve para mim. Eu tenho que dar conta disso aqui. Eu tenho que dar conta de ser mãe. Eu tenho que dar conta de desenvolver minhas filhas emocionalmente, de encher o potinho delas de carinho. E o resto, os restos tanques, eu vou me virando, né? Então, a conexão com as minhas filhas, eu vou ter que construir com elas. Quando você passa a ver isso não como mais um tanque, mas sim aquilo que você precisa fazer para depois resolver o resto, eu acho que você consiga reorganizar melhor as coisas, né, Fabi? Acho que você tem uma experiência muito boa para falar aí, para essa vivência sua de trabalhar o dia todo, e para cima e para baixo com seu filhinho para lá, e você faz toda essa rotina junto com ele, eu acho bem legal, para quem te acompanha aí. Sim, sim. E é isso, é sobre o momento que você estiver com essa criança, por menor que ele seja, você esteja de fato presente. Porque não é quantidade de tempo. Às vezes você tem essa rotina super extensa e tem 1 hora por dia para se dedicar a essa troca com essa criança. Então, que seja 1 hora bem feita. Que você consiga desconectar de verdade das coisas, né, tecnológicas para se conectar com essa criança, para criar esse vínculo. Né, que você consiga ter uma... Isso entra também na questão da rotina, né, de planejamento. Às vezes a gente está tão perdido que a gente precisa ter anotado. Esse momento eu vou parar para mexer no celular e pagar minha conta. Nesse momento eu vou largar tudo e vou ficar com meu filho. Nesse momento, né, eu vou produzir conteúdo, né, para quem trabalha com... Hoje em dia muitas pessoas trabalham com rede social, a gente não consegue nem se desvincular do celular, tudo é fazer conteúdo, né? Então que você tem um momento, eu consigo fazer isso, assim, o momento de fazer conteúdo é tal. Se eu não conseguir produzir até tal hora, é uma demanda que vai ficar pro dia seguinte, porque vai ser o momento que eu vou estar com meu filho. Porque às vezes a gente fica tão preso, a gente não tem esse controle e a gente se perde. E quando a gente se perde, né, a gente como adulto, a gente também está perdendo o nosso filho, nossa criança, esse contato, porque eles ainda dependem da gente para fazer esse direcionamento.
E dentro desse desenvolvimento tem uma coisa chamada neurônio espelho. Então você acha que a sua criança está ali não se envolvendo nisso, mas ela está aprendendo. Ela vai reproduzir aquilo que ela está vendo. Muito mais do que o que a gente fala para as crianças, a gente precisa falar, ela, por uma questão mesmo de cognição, vai praticar aquilo que ela vê. Então, se você falar, não, a tela prejudica, tá? A gente não pode ficar. E você está falando isso para ela, mexendo na tela, você está falando isso para ela, mas você não gruda do seu celular hora nenhuma, ela não vai te ouvir. Aí você fala, meu filho não me escuta. Não, ele te vê. Ele te enxerga. Às vezes você não está enxergando o seu filho, mas ele está te enxergando e reproduzindo aquilo que ele está vendo. Eu usava o momento desse meu percurso para o trabalho para ouvir a aula, para ver vídeo. E eu fazia isso um pouco com o Jonas. E aí ele começou a querer ver tela no carro também. Eu falei, tá, quando tem engarrafamento, tudo bem. E eu vi que isso estava prejudicando o comportamento dele. Ficando muito mais irritado, ficando, né, se descontrolando, né, emocionalmente com muita mais facilidade, chorando para ir para a creche. E aí eu fiz a regra de não pode tela no carro, ninguém. Isso me prejudica na questão dos estudos, eu tive que remanejar, mas favoreceu muito o comportamento dele, né? E aí, óbvio que tem execuções que nós não somos, né? Tem dia que eu tô com muita dor de cabeça, eu preciso que ele fique. A gente também tem que se colocar em primeiro lugar algumas vezes, né? O equilíbrio dessa relação parental é muito importante. Mas, no geral, é um momento que a gente vai conversando, vendo o trânsito, brincando. Aí, às vezes, está engarrafado, porque o meu percurso, eu pego a ponte, né? Então, é um percurso que às vezes está engarrafado. Então tem a exceção, eu deixo ele ver, porque é estressante para ele ficar no engarrafamento também, né? A gente vai pesando e equilibrando. Sim. Mas é você também observar essa criança, o quanto que aquilo está prejudicando o comportamento dele, né? Faz um teste, diminui a quantidade de tela para ver se vai melhorar. Tem estudos que comprovam que o uso excessivo de telas não prejudica apenas comportamento. Memória, atenção, concentração, é o diagnóstico errôneo de TDAH, é aquela criança que não consegue nunca estar satisfeita com nada, não consegue lidar com as frustrações, porque na internet ela não se frustra, porque tá chato, mudo, tá chato, passo. É tudo muito volátil. Como lidar com o ócio, com a chatice de uma sala de aula de um professor numa matéria durante 50 minutos, se ela não está sendo acostumada com isso antes, né? Então, tudo isso interfere. Não, e que vai sair da primeira infância, né? Então, ela vai sair da primeira infância. E o que está mais acontecendo agora, o número de crianças, pré-adolescentes e adolescentes com ansiedade e depressão está maior do que o número de adultos. Tem isso também, né? Os fatores emocionais. Isso tem tudo a ver com a criação e nessa criação entre as telas. Então, é um combinado, né? Eu costumo falar que é um combinado. Não é só um ambiente, não é só uma coisa nem outra, tudo envolve. Porque se você tem ali uma criação com vínculo, uma criação com convivência, com intimidade, com confiança um no outro, o equilíbrio de telas fica mais fácil e não fica tão danoso quanto. Agora, se falta alguma coisa, é onde a tela entra, né? Igual uma droga. A droga entra no lugar de uma falta. Então, a tela entra no lugar de uma falta. Entendeu? Eu falo no lugar de uma mãe que precisa usar telas, sim. Eu preciso usar telas com minhas filhas, sim. Então, eu sei que aquilo ali é um momento que eu preciso da tela para eu preencher aquele espaço. Mas eu também sei os danos que eu vou ter se eu passar do limite que eu tenho que ter. Eu sei que o comportamento que eu vou ter quando minha filha fica mais ou menos tempo na tela. Igual você falou, eu também sofro bastante essa questão de querer estudar, de querer acompanhar a aula, de querer acompanhar um monte de coisa. E eu acabo, às vezes, cobrando, gente, eu tô estudando, a mamãe tá atrapalhando, mas a criança não entende. Ela também quer viver isso aí que você tá fazendo. É só aula, é só curso, é só não sei o quê, mas a mamãe tá só no celular e não olha pra mim. Então, isso faz muito, né? Atrapalha um pouco a gente nesse sentido, né? Mas, de novo, quando a gente foca que o nosso primeiro trabalho são eles, né? São os nossos filhos, o segundo trabalho, as outras coisas, acho que fica mais fácil de levar isso. Né? E é bom a gente frisar aqui que, como educadoras parentais, a gente não está aqui para trazer culpa para as mães, jamais, né? A gente tem aqui um olhar muito acolhedor para as mães, sem julgamento, que somos mães e sabemos como é difícil. Mas estamos na era da informação a todo custo, né? Inteligência artificial, é TikTok, é informação rápida. E a gente precisa pegar essas informações e usar a nosso favor.
né, buscar grupos de apoio, buscar grupos de mães que têm essa mesma preocupação. Eu preciso de mais, porque assim, é uma questão, que a gente falou no começo, de políticas públicas. A gente precisa de políticas que deem suporte para os pais estarem mais tempo com os seus filhos, exercendo essa função parental sem a sobrecarga da dinâmica do trabalho, da casa, porque a gente está sobrecarregado. E a gente não tem políticas públicas que apoiem a infância. Então, é importante que a gente olhe para isso, né? Tanto para as mães e pais, a gente está aqui numa sobrecarga materna, mas os pais têm muito menos direitos do que as mães, de levar um filho a uma consulta médica, de sair para uma reunião de pais, é muito mais cobrado, ainda é olhado torto. Então, enquanto não tiver políticas de igualdade parental, que deem suporte para essas famílias, né? Leis que garantam, a criança ficou doente, essa família, ou o pai ou a mãe tem direito a acompanhar sem prejuízos trabalhistas. Essa criança está precisando, né, esse pai ficou, tem que acompanhar na consulta, faz um tratamento contínuo, precisa de suporte, que seja equilibrado isso, garantido por lei. Porque a gente sabe que tem uma pressão enorme, né, social aí, que se esse pai faz isso, ele vai ficar sem emprego. E aí, cadê a questão do físico, né? Porque a criança precisa comer, precisa se vestir, precisa de luz, água. Então a gente sabe que não é isso. Deu uma falhada aí, mas voltou. Voltou? Não, estava te escutando, tô normal. Porque para a gente ser pais ativos, que a gente luta por pais ativos também, né? Independente de ser uma família que seja casada ou não, né? A paternidade e a maternidade, ela é eterna, né? Independente do conjugal, a gente precisa de apoio, de suporte de políticas públicas para que dê certo. E uma frase que a gente tem que botar muito na nossa cabeça é que a gente também trabalha com redução de danos, né? Para não acabar caindo nessa culpa. Então, não é questão de ser perfeito, não é questão de ser a mãe perfeita, de ser a família perfeita. E muita gente deixa de lado. A educação positiva está sendo metralhada, está sendo, sei lá, não sei nem que nome que dá isso. Mas, enfim, está sendo aí usada de forma totalmente errônea, totalmente estranha em algumas coisas, porque as pessoas estão achando que a educação positiva é uma coisa e é outra. E às vezes também porque tem muitas mães perdidas nesse caminho. Porque o mais importante que eu estou vendo é que as pessoas têm acesso à informação direto. Nossos adolescentes são assim. Eles têm informação na hora que quiser, na palma da mão. Só que o que você vai fazer com aquela informação? Então as pessoas têm informação da educação positiva, né? E depois transformam isso em algo negativo porque deu errado. Deu errado porque você não usou aquela informação da forma correta. Porque eu posso usar a informação que eu tenho de qualquer forma. Então, o nosso trabalho como educadora parental é desde aí. A educadora parental pode trabalhar até desde a gravidez, na família, que você está aqui para provar isso. E crescer. Porque se você não tiver esse acompanhamento, uma pessoa que te oriente, uma pessoa que te guie, que te mostre como usar essa tal de educação positiva que tanto falam, você pode cair sim na permissividade. Você pode cair nos danos de você falar que você vai criar uma criança cheia de... Então, quer dizer, depende muito bem do que você quer colocar, porque às vezes fala assim, né? A Maya Eigenman, ela fez um vídeo, você deve ter visto, que ela fala dos males da educação. Aí fala que o mal foi que ela criou uma criança de opinião. E tem gente que acha ruim isso, a criança de opinião. Minha filha é muito de opinião. Tem gente que acha que é ruim. Só que também você não vê que isso tem um lado bom, que cabe a você, adulto, sustentar isso. Ok, tem essa opinião aqui. Uma coisa é você valorizar a opinião do seu filho. Legal, filho, que você acha isso. Mas agora é a mamãe que tem que decidir. A sua alimentação não é você que decide, é a mamãe. Então vamos lá, você vai comer tal coisa porque a mamãe sabe o que é melhor para você. É sustentar o que é. Então não é deixar, eu vou fazer a criança escolher agora até o que ela come. Até o que ela faz. Não é isso, sabe? Porque a pessoa resume, cara. Como é que você resume uma ferramenta? Porque é uma ferramenta. Isso tudo sai de uma ferramenta, da ferramenta das escolhas, né? Tudo que a gente faz aqui. Então a gente não faz isso só com ferramenta. A gente não trabalha só com ferramenta. Então vamos desmistificar o trabalho do educador parental, que não é isso. Não é te ensinar a ser pai e mãe. É te orientar. Você nunca foi orientado. Para dirigir, você aprendeu. Você estudou, você treinou.
Para abrir uma empresa, você estuda, você treina, você faz teste, você faz tudo. Pra tudo na sua vida você vai lá, estuda e se dedica. Na hora de criar filho, a gente acha que não é necessário. Então a gente está aqui para isso, não é para ensinar ninguém, não é só para dar ferramentas disso, daquilo. Tem ferramentas que vai encaixar bem, eu acho que não são, mas é muito além disso. É te mostrar isso aqui tudo, como esse vínculo que a gente cria, como ser menos pesado para a mãe, e para a mãe já é tudo tão pesado, como ela pode, né, vir com isso ser mais leve, desde a gravidez até a criança ficar mais velha. Então a educação parental ela é necessária nesse ponto. Não é para dizer ninguém a ser pai e mãe. A gente precisa desconstruir muito essa ideia que estão criando aí também. Sim, né? E você está prestando atenção no que a gente está falando desde o começo, ó, desenvolvimento, uma criança que depende do adulto para sua sobrevivência, que está imatura cognitivamente, então essa criança não está pronta para decidir por ela. Ao mesmo tempo que a gente está ofertando ferramentas para que ela tenha autonomia, para que ela tenha esse controle motor, para que ela consiga dar os passos dela e expressar as próprias opiniões, a responsabilidade de conduzir isso e de bater um martelo de forma respeitosa é nossa. É isso que as pessoas, eu acho que confundem. Não é a criança no centro. Quando a gente estuda dos estilos parentais, a gente vê que tem o estilo parental que a criança está no centro, que é o permissivo, e a educação respeitosa é o equilíbrio. Tanto a família, a mãe, quanto a criança, elas estão ali, ó, nesse equilíbrio, com o diferencial que o cérebro adulto da relação é o seu, então é você que sabe, né? Porque se escolher a criança, ela vai querer almoçar sorvete sempre, tomar banho nunca e ver televisão o dia inteiro. E você ser permissivo e achar que está sendo positivo, assim, não, sim, ele tem opinião, ele quer isso, ele vai fazer. Não, olha, eu sei que você quer, eu entendo que você tem sua opinião, mas não pode, porque é prejudicial, e você conscientiza essa criança dos porquês. Ela pode não entender com 2, 3, mas de tanto você ser persistente nessa conscientização, que ela aprenda a pensar, isso é da autonomia de pensamento, né? Ela perceber os porquês daquele não. Né? Não é saudável, eu não vou deixar você fazer, eu preciso, né? Eu sou responsável por você, pela sua manutenção, pela sua saúde, eu não vou deixar você fazer isso. E você vai guiando essa criança, e uma hora ela vai entender e ela vai falar. Eu não vou poder comer sorvete porque não é saudável, né? Você é isso mesmo. Aí eu tenho que comer isso porque é bom, né? É isso mesmo. Eu vejo isso aqui com meu filho, vai fazer 4 anos, né? Ele fala, tem que comer isso porque é bom, porque é saudável. Ó, doce faz mal pra minha barriga se eu comer muito, né? Mas ele não aprendeu isso. Tô falando uma vez. É o exercício diário que eu tenho que fazer até hoje. Eu estando no centro disso, mas sem desrespeitá-lo. Eu não preciso bater, ameaçar, gritar, botar de castigo, esfregar a cara no prato de comida. Não é assim. É comida, é acolhimento. Tem choro, a gente pega e a gente acolhe. Mas não é porque ele tá chorando que, pronto, chorou, vai ver a televisão o dia inteiro. Não, eu vou me manter firme, você não vai ver porque faz mal. E adivinha o que acontece? A criança para de chorar e vai fazer outra coisa. E ela não fica com Esse raiva de você por sustento, isso, né? Eu né? acho que eu, por exemplo, eu tive muito esse. Comigo foi eu sair da permissividade. O meu processo é o contrário. O meu não é sair da violência, não. Eu nunca fui violenta, nunca tive esse. Apesar de ser criada num lar violento, eu nunca fui. E eu saí da permissividade que foi mais complicado. Ainda estou no caminho. Confesso que ainda estou no caminho. Por causa do meu estilo mesmo de pessoa, do meu temperamento, do que eu aprendi a desenvolver na minha mente. Então, um monte de coisa que a gente carrega, né? Dos gatilhos que a gente tem. Então, eu tinha um gatilho muito forte, ainda tenho. Com o choro da criança, com a frustração da criança. Como eu não fui acolhida no meu choro, eu não fui acolhida na minha frustração, eu, por muito tempo, não soube como acolher isso das minhas filhas. Então, para não ter choro, para não ter frustração, você acaba dando, você acaba cedendo. E descobrir isso, que eu posso ser. Não é fácil, não, né? Para quem é um adulto no meu estilo, acho que vai entender. Não é fácil você sustentar o seu não, sabe? Minha filha entrou numa crise hoje mesmo. Uma crise fortíssima aqui, porque eu disse um não para ela e ela queria um sim. E para eu sustentar isso foi difícil. Eu pensei realmente que ela ia sair rápido, que ela ia encarar, eu pensei que eu ia conseguir desviar a atenção dela para outra coisa. Mas ela não, ela entrou numa crise que foi levando, que estava misturado com sono também, né? Porque são 1000 questões, então. E eu falei, cara, o que eu fui me meter? Era melhor ter dado tal no troço pra mim, pra ela. Tá, depois eu ia pensando, porque eu falei, não, Aline, calma, você tem que se sustentar. Porque é muito difícil, ninguém queria falando que é fácil, sabe?
a gente fazer isso que é legal, que é uhul, é maneiro, vai ser só curtição, vai ser só coisa boa, não é? É um caminho difícil, é um caminho árduo, mas que eu acho que compensa mais. Qualquer coisa pra mim compensa, assim, sabe? Que eu não vá pro lado de nem na violência, né? Pra mim, qualquer coisa vale. Então, por isso que eu, às vezes, caí na permissividade pra isso, pra eu não usar a violência, não cogito isso em modo nenhuma. E também para você sentir a criança amada, né? Eu tenho muito essa questão de que a gente tem que amar nossas crianças. Então, isso realmente, a gente tem que demonstrar nosso amor às nossas crianças. E hoje em dia está sendo difícil que demonstrar de amor é esse, né? E muitas vezes as pessoas falam que demonstrar amor é fazer aquilo que a outra pessoa quer. E não é. Não é só para nossas crianças, né? É fazer aquilo que ela precisa, né? Então, é uma construção diária. Eu estar aqui com você já é uma construção boa para mim, como mãe mesmo, porque é desafiador, é tentador. Ter duas aqui com perfis diferentes, com características diferentes, que foram criadas por mães, parece que foram diferentes, porque a Aline que criou a Elisa não é mais a Aline que criou as duas juntas. É uma coisa bem diferente. Então, é um desafio atrás do outro que a gente vai usando a educação parental para isso, para sustentar a gente aqui nesse lugar. Até porque o mundo não para você ser respeitoso com seu filho. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter que trabalhar, tem conta para pagar, tem boleto, tem estresse no relacionamento. Se não for com parceiro, é com a mãe, com uma amiga. Você tem que gerenciar você e gerenciar a sua educação. Então, o que a Aline falou, gente, a gente não vai conseguir ser 100% respeitoso. Algumas vezes, pelo seu estilinho, ou você vai ser permissivo, você vai ser autoritário. Mas você conseguir voltar para o eixo e entender que não é criança no centro, é o equilíbrio do relacionamento, que você sendo adulto, ensinando limites, que você está criando uma pessoa agora para ser um cidadão, para viver em sociedade, e ela vai ter que saber respeitar o espaço do outro, o limite do outro, para ela trabalhar, para ela estudar, para ela dirigir, para ela gerir a própria vida. Você precisa, né, tá aberto ali a usar essa educação respeitosa e a seguir esse caminho. Então, mas não tem fórmula mágica. A gente não somos perfeitas por sermos profissionais. E é por isso que a gente está sempre buscando apoio uma das outras, né? A gente às vezes chama, ó, tô com um problemão, me ajuda. Porque a gente, quando está dentro do problema, não consegue enxergar a solução. Então a pessoa vai conseguir te direcionar, não, ó, tenta fazer isso, faz assim, você já tentou isso. E a gente também, ufa, né? A gente precisa da nossa válvula de escape, né? Do nosso porto seguro. E não vai ser a criança que vai te dar isso. A criança pequena, ela só quer receber. Ela precisa receber. Ela demanda muito. E ela não consegue te dar quase nada. Se você está esperando receber, aqui, tem o afeto, o amor, aquele sorriso lindo, mas preencher as suas necessidades daquilo que você precisa como mãe, como mulher, não é a responsabilidade do seu filho. Você tem que buscar isso com outras pessoas, adultas de preferência, né? Então a gente precisa de profissionais e de pessoas que tenham esse olhar também cuidadoso para não te dar um conselho aí que vá fazer você sair daquilo que você acredita. Então é por isso que a gente está aqui. E voltando para esses marcos que a gente falou, né? A criança ela vai aprendendo vários processos e vai amadurecendo. Então, quando isso tudo que a gente falou tem sentido, né, com a primeira infância. O bebezinho vai aprender ali a rolar, ele vai aprender a andar, depois ele vai aprender a correr. Isso tudo são habilidades que vão ajudá-lo no processo de alfabetização lá na frente, né? Então, entender dos marcos de desenvolvimento é importante para você ofertar estímulos adequados para a idade. Não adianta o bebê estar com 1 mês e você querer botar ele sentado, porque ele não está pronto para isso, né? Então, você entender que com 1 mês ele ainda vai estar precisando ficar deitadinho, ele vai precisar do toque, é o mamar, é o vínculo, é o abraço, é tudo muito delicado, né? É nos cuidados diários que você vai fortalecer esse vínculo, você vai conseguir ofertar isso. E lá com 6 meses ele vai estar mais pronto para sentar e você saber isso, você vai usar brincadeiras que ele sente para rolar, e 1 ano vai estar pronto para começar a andar. Você vai, às vezes, alguns andam antes, outros depois, mas você saber o que é esperado para aquela idade vai te ajudar a brincar de forma correta, ou então fazer atividades próprias para aquela idade e observar o que não está caminhando dentro do esperado, que também é muito importante. Para ele não ser aqueles 12% lá do começo de crianças que não estão dentro do esperado. E identificar precocemente atraso do desenvolvimento
é você conseguir fazer uma intervenção precoce e dar chances para essa criança, nesse primeiro momento de vida, que é onde ela tem mais neuroplasticidade, mais capacidade de aprender, para que ela consiga alcançar esse marco sem atrasos futuros. Né? Se você consegue fazer uma intervenção precoce ali com 1 ano, e aí quando ela estiver com 3, 4, ela chegou naquilo que ela precisa. E quando ela estiver lá na alfabetização, ela não vai ter atrasos tão recorrentes. Só que se esse atraso passar, quando chega no período, na fase educacional, aí que a gente começa a enxergar, né, os atrasos não cuidados. E é muito mais difícil, não é impossível, né? O nosso cérebro ele é plástico, então nós temos essa capacidade de aprender. Só que a gente perdeu aquele período crítico, que é a fase que a criança ela tem muito mais facilidade para aprender. Então vai ser um esforço muito maior desse cérebro, um investimento muito maior seu também, enquanto mãe, que vai requerer um olhar, uma paciência, um investimento com terapias para poder ajudar nesse estímulo. E quando ela está dentro desse período crítico, é mais natural aprender. Né? Então não é impossível, mas se a gente observar antes, é muito mais fácil para a criança. E né, é muito bom a gente aprender com mais facilidade, porque é menos resistente. Quanto mais difícil, mais resistente a criança fica. Né? Então, a gente precisa entender desses marcos, dessa primeira infância, para ofertar estímulos adequados. E não são hiper, né, super estímulos. A criança não precisa de muita cor, muito barulho, muito brinquedo, de tudo muito. Ela precisa do adequado. E de você. E de você. Do adulto ali, né? Brincar de esconde-esconde é a melhor brincadeira, né? Do recém-nascido, pegar a fraldinha, botar ali. E é coisa básica, né? Começa a falar, já tem aquela experiência, né? Já saiu essa pesquisa aqui, uma experiência que fizeram com as crianças, botaram um brinquedo infantil e um item de cozinha. Ela ia para o item de cozinha. Um brinquedo infantil e uma chave de carro, ela ia para a chave do carro. Um brinquedo de criança e qualquer outra coisa da casa, ela preferia qualquer outra coisa, menos o brinquedo. Então, não é falar de brinquedo, né? É falar de você estimular com qualquer coisa que você tiver aí, né? Na sua casa, você estimular a criança. Sim, a gente falou no começo de apego, seguro e vínculo, e tem uma fase aí por volta dos 9 meses, que é a tal da angústia da separação. Que a criança fica muito chorosa, ela só quer a mãe, e nesse caso, muitas vezes a mãe, né? E quando você dá o suporte emocional que ela precisa, quando ela chega na fase do brincar autônomo, com 1, 2 anos, ela vai ter segurança para sair de perto de você e brincar. Quando você acha que ela tem que aprender a chorar sozinha, a se acalmar sozinha e deixa ela ali sofrendo, essa criança vai criar um apego inseguro e essa autonomia vai ser comprometida. Porque ela nunca vai se sentir segura o suficiente para se afastar de você e brincar sozinha. E se é uma criança que ainda não foi para a creche, para a escola, pode ser que dificulte essa adaptação. E quando a gente fala de infância, de ser humano, é tudo um pode, tá? Não tem determinismo. Não é porque a criança passou por isso que ela vai ser assim. Porque tem fatores genéticos, ambientais, pessoais, tem um misto de coisas e somos muito diferentes, né? Neurologicamente falando. Sim. Mas pode ser que, né? Essa redução de danos aí, ela vai ficar muito mais no limite. Então, pode ser que uma criança fique insegura. Aquela criança que vai para a festa infantil e tem um monte de estímulo legal e ela não consegue sair de perto da mãe e do pai. Porque quando esse vínculo não é bem estabelecido nessa primeira fase, a chance de que ela fique muito insegura para se afastar do seu cuidador é maior. Então, quanto mais você entrega para essa criança de afeto enquanto ela é bebê, mais vontade de desbravar esse mundo e coragem ela vai ter, né? De explorar, de se sentir segura em estar longe de você, sabendo que você vai estar ali para acolhê-la. Isso tem a ver com a educação respeitosa, gente. Uma criança que é respeitada na sua educação, ela sabe que ela, cara, fiz besteira, cresceu, virou adolescente, fiz uma besteira enorme. Tá, eu vou lá falar para os meus pais, porque ela sabe que ela vai ter sim alguma. Não vai ser lindo, ai, parabéns, você errou. Não. Mas ela vai poder confiar nesse pai, nessa mãe e achar uma solução junto, e vai ter a consequência, né? E existem consequências nas ações, só que a consequência não é uma punição, não é castigo, né? Ai, você se ferrou porque você fez isso. Não, a consequência de você agir dessa forma é essa, né? Mas ela vai ter coragem de falar para esse cuidador. Uma criança que tem medo do seu pai e da sua mãe não vai falar, ela vai buscar ajuda em qualquer jeito, ela vai mentir, ela vai enganar, ela pode se envolver em problemas muito maiores porque não tem com quem contar. Vai contar com um coleguinha que também é adolescente, é novinho, não sabe o que fazer. Né? Então a gente vai colhendo frutos positivos ao longo do tempo, se a gente conseguir achar esse equilíbrio. É tudo um equilíbrio. Não tem manual. Querem te vender um manual pronto, o que fazer para resolver isso? Corre! Porque o meu filho tem 3 anos, vai fazer 4 em novembro, da Aline também, né? Idade próxima. E o que funciona
com o Jonas, não vai funcionar com a filha dela, porque são realidades diferentes, histórias diferentes, perfis diferentes. Mas a gente sabe que o acolher vai dar certo. É, o E eu acolher acho acho que que é a única coisa que dá certo. Em comum, todo mundo. as pessoas confundem o acolher, achando que o acolher é você abraçar essa criança e fica... Gente, nem toda criança quer ser abraçada no momento, nem toda pessoa quer ser abraçada quando ela não tá bem. Né? Tô ouvindo os fogos aqui, acho que tá no jogo. O acolher é justamente a criança perceber que você está entendendo aquela dor dela, você está de fato sendo empático. Eu sei que tá difícil para você, eu entendo, eu tô aqui por você. Você acolheu, você mostrou que você está ali por ela. Se você quiser meu colo, eu tô aqui. Se não quiser, tudo bem. Acolheu, acalmou a criança. Vamos, né, ensinar o que precisa ser ensinado. É não deixar passar, é não deixar fazer. Não é, tadinho, vai lá, acabou, passou. Não, você precisa acolher, se mostrar empático e mostrar o que precisa ser mostrado, né? As regras, os limites, de acordo com a faixa etária dessa criança. Atrapalha muito essa nossa cultura de punição, né, Fabi? Eu fui criada assim, as pessoas achavam que as crianças tinham que pagar por aquilo que elas fazem de errado. Qualquer um, acho que hoje em dia, assim, não é só as crianças, né? Todo mundo tem que pagar por fazer de errado, por que a criança não vai pagar? A cultura que tá errada, então vamos mudar essa cultura aí, você não tem que pagar. Todo mundo erra e você vai sofrer as consequências do seu erro. E não pagar pelo seu erro. Acho que a palavra não é essa, sabe? As pessoas identificam muito isso e querem punir a criança o tempo todo por aquele comportamento que às vezes são um comportamento de criança, né? E essa Um casa de cérebro você quer imaturo. fazer tudo na hora, quer resolver tudo na hora, é um imediatismo muito grande, sabe? Se a criança fez uma birra ali em público, você quer resolver aquilo na hora, você quer calar a criança na hora, isso vai te atrapalhar, não tem jeito. Você não vai ficar calmo o suficiente, ativar o seu cérebro racional, se você não tirar isso da sua cabeça e tentar resolver tudo, vai dar tudo errado, não é? Tentar resolver vai ser sempre a pior solução. Acho que é Quando isso. a A pior gente vê coisa que que é pode pior, fazer numa né? crise emocional de uma criança é tentar resolver essa crise emocional. É a pior coisa. E quando é em Quanto mais público é você quer pior. resolver, menos você consegue. Eu atendi uma mãe esses dias que falava isso, que em público para ela era muito difícil, porque as pessoas ficam esperando essa mãe agir e mostrar que ela que manda, Fazer né? E ela alguma fica coisa. nessa pressão social, né? E é isso, a gente está em público, você não sabe o que fazer? Se afasta. Se afasta, porque você vai ter raiva mesmo, e às vezes em público é a pior reação. Você também precisa se acalmar, porque você vai estar com raiva, né? Não dá para você anular o que você sente. Dá raiva, é horrível, a gente fica, né, frustrado. Então, lida com você para depois lidar com essa criança, porque raiva com raiva não vai dar bom. Não Né? vai Você dar não bom. vai ensinar essa criança a se acalmar, a se regular, a entender. Né? E mostrar, filho, eu também fiquei com raiva. Nossa, eu fiquei com muita raiva daquilo que você fez. Mas, ó, eu não gritei, eu não bati, eu não ameacei. Porque não é assim que a gente lida com a raiva. Pensa sempre no neurônio espelho. Né? O que você quer que a sua criança faça? Então, você tem que fazer também. É. Né? E baixar a régua do que esperar. Né? Uma criança de 2 anos, ela não tem maturidade cognitiva. Ela está aprendendo. Lá com 5 anos é diferente, né? Com 4, 5. Mas só vai ser diferente se com 2 você já está ensinando ela como fazer. É. Não é mágica. E não é rápido. E por que não é rápido? Porque o cérebro está em desenvolvimento. Ele faz A um monte infância de dos conexão, 12 ele anos. aprende um monte de coisa. Ele tem poda neural, ele perde, ele passa pelo processo de novo. Quem estuda um pouco do cérebro sabe que o córtex pré-frontal, que é a parte, né, racional de tomada de decisão consciente, tudo, só está formado lá para os 20 e poucos anos. Né? Então, com 2, ela vai querer Tá bom. botar a mão no fogo, não vai entender que não pode, sabe? E não é deixar botar a mão no fogo para ela entender que queima, não. Não precisa disso. É você explicar repetidas vezes e, além de explicar, não deixar o fogo aceso e tirar essa criança da cozinha. Sim, Né? sim. Não é achar que ela sabia. Não, minha mãe já falou que o fogão queima, então eu não vou ficar. Ela tem 2 anos. Ela não tem função executiva para isso. Controle inibitório é sobre isso, gente. É entender o que é esse cérebro. Você consegue botar uma caixa de bis na sua frente e falar, eu vou comer só um e não vou comer mais? Se você amar bis. Não. Você vai comer um, eu mereço, tô cansada, vai comer outro. Isso é falta de controle inibitório. A criança com 2 anos também não vai conseguir. Cara, o fogo é lindo. Nossa, olha que brilha. Né? No desenho que ela viu, o bombeiro apaga o fogo, é divertido. Ela vai querer botar a mão no perigo. Então você precisa tirar ela desse perigo, explicar e estar constantemente presente. Ela não tem controle inibitório. Você tem, você não usa, né? Imagina ela. Adorei, amei.
Eu tenho e não uso. Não, mas isso aí eu vejo muita gente. Eu tenho uma amiga minha que fala que não consegue beber de um aninho e tal. Ah, eu tenho que dar um tapinha, porque eu falo pra ele parar, ele não para. Eu falo pra ele não mexer, ele mexe. Falei, cara, o problema é que só falar não vai resolver. É um bebê de 1 ano, ele não tem nada formado ainda, nem começou a desenvolver o córtex dele, nem pensou ainda em ter essa parte, então só falar não vai resolver. Então, bebês aí, dica final aqui da nossa live é bebê recém-nascido, colo, depois de ser nascido também é colo. E quando ele começar a andar, quando ele começar a mexer, não é só falar, não é só conversar. Educação positiva não é conversar só, não. Além disso, é muitas outras coisas. Primeiro, antes, você tem que tirar aquela criança, mostrar para ela o que deve ser feito, mostrar para ela qual o comportamento que você espera, aonde que ela pode mexer e aonde que ela não pode. Você ir lá como adulto, tirar ele dali, aqui não, fulano, aqui, e tirar. Não é só gritar de longe e querer que seu filho obedeça, né? Eu lembro até hoje, eu fui tia muito nova. Meu sobrinho nasceu, eu tinha 12 anos de idade. E a gente deixava meu sobrinho levado. Falava assim, cara, a gente pede pra ele, larga isso aí. Ele pegava uns brinquedinhos da minha mãe, uns negocinhos de enfeite, e segurava, 1 ano e pouco. Quando a gente falava assim, larga, ele vai lá pá, e jogava no chão. Ele Eu seguiu vou como largar. Tipo, né, um adulto que falou errado ali. Eu lembro muito disso, assim, porque realmente você falar pra uma criança não vai adiantar. Então, essa dica aqui, né, é você mostrar, é você fazer, você tá ali presente. Com essa mensagem final aí, Fabi. não acha que precisa estudar para ser pai e mãe, porque a sociedade diz que é instintivo, a gente vai aprender na prática. Então estuda para conhecer o cérebro da sua criança. Porque você sabendo o que ela é capaz de fazer, o que ela não é capaz de fazer, você vai conseguir conduzir muito melhor a sua educação. E por que a gente foca em criança? Porque o cérebro nessa idade ele é muito plástico. Quanto melhores estímulos você ofertar para essa criança, mais chances de você estar ofertando para ela ser uma criança com controle inibitório no futuro, inteligência emocional, melhores relacionamentos, melhor aprendizagem, melhor profissão, saúde mental, né, diminuindo os riscos aí de ansiedade, depressão na adolescência. A gente está no setembro amarelo, né? Então é o foco. Então, se você não quer fazer por você porque você está muito bem com você, faça pela sua criança. E comece pela sua criança, comece pela sua gestação, se for o caso, porque a gestação tem muita influência em todo o resto do processo. A gente queria falar de sono, de alimentação, de rotina, mas não vai dar tempo, Não então vai ficar para coube, outro né? momento. Mas é isso. Quer ter um bom relacionamento com a sua criança, com você mesmo? Entenda o que acontece aqui. Estamos aqui para isso. Obrigada, Fabi, pelo estar aqui, tá? Pra gente Obrigada a ter você. feito isso aqui junto. Só queria falar uma frase final, mas eu tava querendo lembrar o nome do autor, não consegui lembrar. Mas enfim, vou falar sem lembrar o nome do autor, mas não é minha, tá? É porque é uma frase que me impacta muito, então eu queria dar boa noite para vocês primeiro e deixar essa frase que é, ao invés de a gente criar adultos que sobrevivam à sua infância, a gente tentar criar pessoas extraordinárias por causa da sua infância. Então, essa que é a mensagem principal. A gente não precisa segurar a nossa infância. Vamos, né? A gente precisa, mas que nossos filhos não precisem disso. E a gente está aqui para isso. Tá bom? Podem contar com a gente, vocês estão aí. Educadoras parentais, estamos aqui para isso. Fabi, boa noite, boa noite. Obrigada por ter aceitado estar aqui comigo. Agrega muito ao meu trabalho, à minha vida como mãe também, que uma coisa está junto com a outra, tá? Te agradeço muito. Uma ótima noite para Também, você. obrigada. Beijo. Fica com Deus. Tchau, gente.